E aí, pessoal, hoje a gente vai trabalhar, né, sobre sociedade e modelos econômicos. Quem vai começar com a gente hoje é a Marina Treva, lá da Unicamp, para Oi, poder ajudar a gente, pessoal, tá bom? tudo bom? Hoje a aula é sobre modelos econômicos. Então, o que que é um modelo econômico, né? Um modelo econômico é uma relação, é uma representação da relação entre o mercado e a sociedade num determinado local, num determinado tempo da história. O modelo econômico mais comum no mundo hoje em dia é o capitalismo, né? Como todos sabemos. E como o capitalismo foi se formando, né? Como que ele surgiu. O capitalismo começou a se formar na Europa do século XV, no final da Baixa Idade Média, com a quebra do feudalismo. O feudalismo, né, que a gente estudou na aula de história, ele era formado por feudos e por classes sociais estáticas. Então não tinha mobilidade social no feudalismo. Se você nasce pobre, você morre pobre. Se você nasce rico, você morre rico. A produção no feudalismo era focada na autossuficiência, então cada grupo produz o que é necessário para sua própria sobrevivência, e as trocas eram feitas entre produtos, não existia o conceito de moeda. É, Como que isso foi se quebrando, né, para formar o capitalismo? Com o surgimento das cidades e com a expansão da população, com o crescimento cada vez maior da população, foi criado o comércio e a moeda, porque as trocas entre produtos começaram a ficar inviáveis, né? E daí, a partir do comércio e da moeda, foi criado o trabalho assalariado, e a partir disso que foi o rompimento total do feudalismo para entrar no capitalismo mesmo. O capitalismo ele funciona em três fases. A primeira fase é o capitalismo comercial. Na fase do capitalismo comercial, os países eles focavam na acumulação de riqueza por meio do comércio. Então, nessa época, as pessoas ainda não acreditavam que era possível criar mais riqueza, como a gente tem hoje o dinheiro, né? Na época, como a moeda era baseada em metais e, enfim, materiais preciosos, era acreditado que toda a riqueza existente já existia no mundo, não tinha como criar mais. Então, o objetivo era a acumulação de riqueza por meio do comércio. Isso fez com que a classe burguesa, que é a classe do comerciante, ficasse cada vez mais forte. A segunda fase do capitalismo é o capitalismo industrial. A principal mudança entre o capitalismo primeiro e a segunda fase foi o surgimento das indústrias. Então, o que antes era um modo de produção de manufatura se tornou um modo de produção industrial. Ele era muito regido pelo liberalismo nessa época, então sempre com uma intervenção mínima do Estado na economia. O Estado não interferia na economia. É sobre essa época do capitalismo, o capitalismo industrial, que o Marx e o Engels teorizaram praticamente quase toda a sua obra, né? Principalmente a obra que ele fala aí no livro, que ele cita aí no livro, é o Manifesto Comunista. No Manifesto Comunista, eles explicam que a relação do capitalismo industrial, né, o capitalismo desse momento, ele funciona a partir de uma relação entre a burguesia e o proletariado, que é uma relação de exploração da burguesia para com o proletariado. Então, o proletariado, ele trabalha para a burguesia, que é a detentora dos meios de produção. Ele trabalha em condições precárias, ele trabalha sendo sujeitado à mais-valia. O que que é a mais-valia, né? Mais-valia, vamos supor, eu sou o proletariado, eu vou lá, eu produzo um produto que o meu patrão, o burguês, vai vender por R$ 50. Só que ele vai me pagar por ter produzido esse produto R$ 10. E esses R$ 40, aonde ficam? O burguês ele toma para si um dinheiro que, de acordo com Marx, era para ser do proletariado. Então ele está sob condições precárias, sujeito a mais-valia, com salários baixos. Tudo isso para o objetivo final do capitalismo, que é o acúmulo de capital, né? O capitalismo sempre está buscando acumular capital. O Marx também fala, também cita aí no livro de vocês, sobre alienação. Então, como que o proletariado ele fica sujeito
a todo esse tipo de condições, todos esses tipos de condições precárias, salários baixos, jornadas de trabalho super altas, como que ele fica sujeito a isso? Como que ele não se rebela? Como que ele fala, não, não quero isso? Porque o capitalismo ele também conta com o dispositivo da alienação, que faz com que o proletariado não tenha noção, não tenha consciência do seu papel nesse sistema todo. Ele não enxerga a sua exploração, ele não acha que está sendo explorado. Aí é isso, a partir do século XX, começa o capitalismo financeiro, que é o capitalismo que nós vivemos até hoje. Quando chega no capitalismo financeiro, o liberalismo está muito exacerbado. Muito exacerbado. O Estado não tem controle sobre nada. E isso gera várias crises. As principais crises são a crise de 29, que é a pior crise que o capitalismo já viveu, e a Segunda Guerra Mundial. Isso gera o welfare state. O que é o welfare state? A galera fala, pô, talvez fosse bom o Estado dar uma interferida, né? Porque o capitalismo tá quase ruindo. Então, o Estado vai lá, aplica políticas de redistribuição de renda, aplica políticas sociais. Mas isso é para quê? Para o capitalismo não ruir. É para manter o capitalismo. Não é porque o Estado é legal, porque o Estado é bonzinho. É porque o Estado está sempre buscando manter o capitalismo. Vivemos no welfare state, então, até a década de 80. A partir da década de 80, surge o neoliberalismo. A galera fala, não, acho que o mercado por si só vai dar conta dessa vez de garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Vamos tentar de novo. E é isso de história, assim. Eu acho que é importante também a gente ter sempre a noção de que, apesar de se chamar modelo econômico, o capitalismo ele não é algo que abrange só a esfera econômica, né? Ele abrange também as esferas políticas, sociais, e é disso que o professor Heitor vai falar um pouco melhor. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente trocar uma ideia sobre capitalismo e sobre o modelo econômico capitalista, a gente tem que trocar uma ideia também sobre as fases sociais e o que ele é em teoria e o que ele é em prática, né? O Weber, um sociólogo alemão, ele dizia o seguinte, que a gente tem que imaginar um tipo social do problema, do objeto do nosso estudo. Um tipo ideal para a gente começar a analisar. Imagina o seguinte, você quer analisar o ser humano, aí você fecha os olhos, o que é um ser humano? Você vai pensar uma pessoa com 2 braços, 2 pernas, um nariz, uma boca, mas cada ser humano é diferente um do outro. Então, portanto, você criou um tipo ideal. Você pensar um copo, aí você fecha os olhos e você imagina um copo, que é um objeto, né, que você pode portar algum tipo de líquido, certo? Mas cada copo é diferente. Então, da mesma forma, a gente imagina o capitalismo, que é um sistema social com propriedade privada, com trabalho coletivo e com o lucro tomado de forma privada também. Então, o lucro é privado e a propriedade é privada, mas o trabalho é social, ou seja, é coletivo. Você não chega numa fábrica que tem uma pessoa trabalhando, são muitas pessoas trabalhando. Né? O dono, geralmente, para imaginar os conflitos reais da nossa sociedade, a gente vai colocar o quê? Um homem branco, né? Roberto Setúbal, o dono do Itaú, por exemplo, né? O Carlos Trabuco, presidente do Conselho Administrativo do Bradesco, é um homem branco, hétero, né? Então você tem as relações sociais postas, dadas da realidade. Né? Agora, a relação abstrata, tem propriedade privada e trabalho coletivo, e o lucro privado. E dentro dessa esfera, o trabalho social ele é remunerado através do salário. E o que é o salário? Né? É uma parte da produção, como a Marina falou, né? Você tem uma parte que é paga do trabalho produzido, né? Tem até aquele livrinho infantil, né? O Capital para as Crianças, é bem legal. Tem o tal do Frederico, que ele produz meias, né? Aí tem as contas que são feitas lá pela colega dele, e aí vê quantas meias que ele produziu, quantas meias ficaram para ele em termos de salário, né? E quantas ficaram lá para o patrão. E ele viu que depois de descontados os custos da produção, a luz, a água, o tecido, né? E aí ele tinha ficado bem pouquinho. E o patrão ficou com muito, né?
E aí aquilo chama, então, trabalho não pago, a mais-valia, como a Marina falou. Então, é de se notar que tem uma parte grande que fica com alguém que não trabalha. Se essa pessoa fosse remunerada com o salário mais alto da empresa, mesmo assim sobraria muito, né? Suponhamos que o patrão trabalhasse 12 horas por dia, então você paga o melhor salário para ele, pagam toda hora extra, tudo, para remunerar inclusive a grande ideia que o patrão deve ter tido. Mesmo assim, sobra muito, e esse é o lucro, ou a mais-valia, né? Então, só que isso funciona de diversas formas no mundo. Se a gente pensa assim que o salário é a medida do capitalismo, porque, por exemplo, no país, no Brasil mesmo, no Brasil independente, a gente tinha a sociedade colonial escravista, quem trabalhava no Brasil não recebia salário, né? Então, a maior parte da força de trabalho no Brasil não recebia salário. E aí, então, nesse processo a gente vai chamar de capitalista. O Jacob Gorender, por exemplo, ele trabalhava com a ideia de um sistema colonial escravista, né? Um sistema social chamado colonial e escravista. E aí, e hoje a gente tem sociedade, assim, boa parte da população brasileira trabalha sem salário, ou trabalha por comissão, tem gente que trabalha pela comida, tem gente que trabalha em regime de análogo à escravidão, que trabalha por produtividade. Então, tem vários regimes associados ao capitalismo, né? Então, se majoritariamente as pessoas recebem salário, então esse é o regime majoritário, mas outras formas se confluem com esse processo de exploração do trabalho, que essa é a lógica interna do capitalismo. E aí, se a gente for falar do capitalismo, de sistemas econômicos brasileiros, né, porque a gente não está morando na França, a gente não mora lá na China, a gente não mora nos Estados Unidos, a gente tem que estudar a nossa história, né, e incluir as nossas relações sociais. Por isso é muito importante estudar as relações sociais brasileiras. E aí, a partir do entendimento da Jacob Gorender, que é um intelectual brasileiro, né, o entendimento do Florestan Fernandes, sociólogo brasileiro, que inclusive foi garçom, né, que foi e professor da USP, né? Então é bom entender que a partir da perspectiva desses autores, o capitalismo brasileiro ele veio depois de um processo de luta de classes onde a classe subalternizada era de trabalhadores escravizados. Por que eu digo escravizados? Porque todo mundo nasce livre, as pessoas nascem livres e o processo social podem escravizá-las, né? Então, se a mulher, por exemplo, nasce livre, a família pode escravizá-la, né? No trabalho doméstico, na falta de oportunidades, né? No domínio. E aí, essa é uma palavra que eu quero que vocês escutem bem, que gravem isso, essa palavra chamada domínio. Porque a ideia de domínio está relacionada diretamente com a ideia de propriedade privada. E o Florestan Fernandes, no livro dele, Revolução Burguesa no Brasil, da editora Nova Fronteira, ele trata a ideia de que o capitalismo, que a sociedade brasileira é pautada no domínio. E lá no sistema econômico colonial escravista, trabalhado lá pelo Jacob Gorender, o Brasil nasce enquanto país, enquanto sociedade, com grandes domínios, com pessoas, com homens brancos com muitos domínios. E essas pessoas com terras infindáveis vão fundar as primeiras indústrias. Assim. Então, são grandes propriedades também na cidade. São grandes propriedades nas cidades e no campo. E o regime de trabalho pautado nessa realidade do domínio vai subalternizar todos aqueles que não têm domínio. E aí quem tem domínio, tem propriedade, pode controlar a vida e a morte de quem trabalha. A vida e a morte da população negra, das mulheres negras. No começo do século XX, tem estudos que relatam que 2/3 das pessoas pardas do Brasil são frutos de estupro, de mulheres negras trabalhando como empregadas domésticas, né? A babá, a contemporânea babá hoje, segundo a Raquel Segato, professora Raquel Segato, dizia o seguinte, que a babá contemporânea ela veio da ama de leite. E depois, então, é um sucedâneo da ama de leite, da mucama, para ama de leite, para ama seca e para babá. Né? Se a gente tem a mulher branca das camadas médias e da elite, que administra o lar, e aí aqui tem o CODEPLAN, o Conselho de Planejamento do Distrito Federal,
diz que no Jardim Botânico, um bairro da elite aqui do Distrito Federal, 22% das mulheres têm pós-graduação, a maioria delas tem graduação. Não são chefes do lar, elas são, e aí você vai para a periferia, você tem mulheres que na Estrutural aqui, que é uma das maiores favelas da América Latina, a Estrutural, que é outra cidade aqui do Distrito Federal, a maioria das mulheres, elas têm ensino fundamental, tem até o ensino fundamental e são chefes do lar. Então você tem uma relação com o lar a partir da mulher e a partir da propriedade privada. Quanto maior a posse do homem sobre a propriedade privada, menor o controle do lar pela mulher. Ou ela é chefe do lar, e aí tem uma relação direta com a administração das coisas, ou ela administra o lar, mas quem controla é o homem, né? Através da renda e do domínio. E aí, se a gente olha pro processo histórico em si, né, no processo escravagista, a gente tem uma relação em que a população negra era subordinada a condições sociais, né, que impunham fé, né? Toda a fazenda, tinha mais ou menos entre 30 e 40 pessoas escravizadas, e dessas 30, 40 pessoas eram obrigadas a frequentar a capela. Aquelas que não frequentavam a capela sofriam castigos físicos, ou seja, o cristianismo era obrigatório, né? Então, o direito à fé era legado, o direito à família também, né? Durante o período em que a Inglaterra tentou proibir o tráfico de pessoas humanas, né? A partir do Oceano Atlântico, né? Importação de seres humanos para trabalhar de graça, em regime de exploração e de escravidão. Em São Paulo, por exemplo, um dos grandes criadores de gente. Você tinham várias casinhas em algumas fazendas, né? Inclusive em Campinas, aí. Tinham várias casinhas onde ficavam algumas mulheres e o tal do varão escolhido, ele tinha que fecundar cada uma dessas mulheres. Então, o direito à família, segundo a concepção dessas pessoas, já era proibido, né, por conta da ideia de domínio. Então, a ideia de domínio vai definir papel de gênero, vai definir papéis sociais da população negra, né, e quais são as funções a ocupar. Tem um sociólogo, o Cardoso de Oliveira, se eu não me engano, que ele escreveu Trabalho e Emprego no Brasil, a partir da CLT, acho que é esse o nome do livro dele, é recente. Ele fala o seguinte, que no começo do século XX, em decorrência do período colonial escravista e do Brasil Império, né? Assim que começa a primeira onda de industrialização no Brasil, que vai de 1873 até mais ou menos 1900, até o começo do século XX, até a Revolução de 30, né? Você tem, a partir da libertação, né, da abolição da escravatura, você tem uma parte da população negra ocupando postos importantes na indústria paulista, carioca, entre outros lugares do Brasil. Mas aí, a partir da promoção da imigração branca, politicamente se escolhe, né, quem vai se trabalhar nesses lugares. E aí mais uma história de que o domínio vai estabelecer os papéis sociais da população. O capitalismo brasileiro ele é pautado nessa história do domínio, nessa relação do domínio. Então, politicamente se escolhe quem vai trabalhar, quem vai ter benefícios sociais, quem vai ocupar papéis relevantes na sociedade brasileira. A ideia do domínio da propriedade privada, da construção da propriedade privada é único no mundo. O Brasil tem a maior população relativa de trabalhadores domésticos do mundo. Em termos absolutos, só a Índia ganha do Brasil. O Brasil tem mais ou menos entre 800 e 1 milhão de pessoas trabalhando com trabalhadores domésticos, principalmente mulheres. O Brasil tem uma divisão social do trabalho na área doméstica única no mundo, né? A gente tem 4 especialidades. Faxineira, arrumadeira, lavadeira e passadeira, né? Nenhum lugar do mundo tem essa divisão social do trabalho. E na Índia tem alguma coisa com 1 milhão e 1 milhão e 200, 1 milhão alguma coisa. A Natura, por exemplo, a Natura tem uma rede de quase 1 milhão de mulheres, por exemplo, trabalhando, vendendo revistas, sem carteira assinada e nenhum benefício social, né? Essas empresas de
cosméticos, das revistas, é muito comum esse tipo de coisa, a precarização do trabalho, porque o domínio é muito grande. Você tem, a partir do campo, quando você não tem, como as pessoas trabalham assalariadas no campo, os boia-fria, por exemplo, né, que são safristas, a cada onda de mecanização, eles vão para cidades e aí vão ocupar as periferias, com trabalhos precários. E aí você tem, por exemplo, entre 2008 e 2010, teve a compra de maquinaria de São Paulo pela Austrália, né? Então, por exemplo, uma ceifadora economiza 120 braços. Então, são 119 pessoas a menos trabalhando, né? Teve de 6 a 8 milhões de pessoas que saíram do campo e foram para a cidade nesse período. E as pessoas vão para onde? Vão para a periferia, né? Então, o capitalismo brasileiro ele é pautado nessa história do domínio. Então, do Brasil Império para o Brasil moderno, e ainda passando pela industrialização, a gente tem a construção de grandes cidades em decorrência do domínio. Então, a palavra-chave do capitalismo brasileiro é o domínio. E é o domínio a partir de homens brancos que controlam boa parte da população. O Florestan Fernandes ele vai falar, quando vai falar do capitalismo moderno brasileiro, ele vai falar do domínio e do monopólio. Isso vai construir um regime econômico que vai restringir a nossa ideia de democracia. Ele vai falar de democracia restrita, onde a democracia restrita vai transformar instrumentos que seriam para alcance de toda a população, como o voto de analfabetos, o voto das mulheres, praticamente ineficazes, porque, por exemplo, se as pessoas estão em muita necessidade, acabou trocando seu voto por uma cesta básica. Né? Então, assim, a nossa democracia restrita, representativa, ela é fruto de um modelo econômico que privilegia a propriedade privada, a influência das pessoas ricas, né? Você tem isso dá em várias esferas, né? Na comunicação são 9 famílias que controlam toda a rede de informação que a gente recebe. Né? Você tem o mesmo jornalista que ele é radialista, é âncora de jornal, ele é colunista do jornal da mesma empresa. Você não tem isso em outros países, é uma característica sui generis nacional, né? Made in Brasil. Então a gente pode falar, eu acredito que pode cair em boa parte das provas que a gente vai ter por aí, né? Em termos de Enem, PAS, vestibulares, né? A construção do sistema social capitalista, aí a gente tem o tipo ideal, como a Marina falou, né? Propriedade privada, mais-valia, salário, né? E aí, quando a gente fala do tipo real, né, a gente pode falar de algumas especificidades do Brasil, do sistema social, do sistema econômico do Brasil colonial, escravista, e do tipo econômico do Brasil moderno, pautado nas multinacionais e no monopólio, né, do capitalismo de plataforma, por exemplo, onde as pessoas trabalham mediadas pela plataforma, né, sem segurança social nenhuma, né, as plataformas como o iFood, Rappi, entre outras, onde as pessoas trabalham. Aí tem o sociólogo da USP, o Rui Braga, né, que trabalha com capitalismo de plataforma. É muito interessante o trabalho dele. Existem outros sistemas econômicos que já ocorreram e que são coetâneos, né, com o capitalismo, mas em menor escala hoje. A gente até comentou, né, eu e a Marina já comentou sobre outros sistemas econômicos, o socialismo, mas acho que pode cair muito menos na prova de vocês, tá bom, gente? Mas, assim, para não dizer que a gente não falou sobre socialismo, né, falar só um pouquinho, é a ideia de que se no capitalismo a gente tem grande propriedade ou propriedade privada e mais-valia, a gente vai ter propriedade do Estado, onde os meios de produção são estatais. A gente tem, acho que, alguns países, assim, hoje em dia ainda, né, Cuba, Coreia do Norte, a República Popular Democrática da Coreia, né, acho que tem chamada de Coreia do Norte, o Vietnã e, em parte, a China, onde na China boa parte ainda da economia ela é estatal, na Coreia do Norte ela é toda estatal, e em Cuba os principais recursos são estatais, ou tem controle do Estado, né? Então, assim, como é que funciona isso? Ela não vai ter Vale do Rio Doce privada, a Petrobras vai fornecer o gás por preço de custo, né? Então, você tem uma ideia de administração centralizada do bem público. E aí, o excedente do trabalho, aquele que a gente chama de lucro, hoje, ele serviria para construir hospital, né? Então, em vez da gente pagar plano de saúde ou ficar na fila do SUS, a gente teria um sistema de saúde munido com recursos, né? Por conta
de que o Estado poderia absorver recursos do trabalho, né? Então é mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje. Marina, você quer comentar alguma coisa? Acho que não, é isso. Pessoal, então, um abraço. Obrigada, gente. Então, tudo de bom. Até mais.